O que é uma bênção? Ouça o que uma ouvinte compartilhou a partir de sua própria experiência. Ela disse o seguinte: no final da vida do meu pai, quando ele estava no hospital, a família estava reunida ao redor dele. Ele pediu para segurar sua única bisneta. Quando a colocaram em seus braços, ele citou o número 6, de 24 a 26. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu fiquei muito orgulhosa dele por fazer isso, por sua mente estar tão focada no Senhor e em deixar um legado. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de A Sós com Deus, na voz de Renata Santos. Você provavelmente já ouviu essas palavras, bênção e bênção sacerdotal. Mas será que realmente sabe o que significam? Nancy vai explorar mais esse tema na série O Senhor te abençoe e te guarde. Em algumas igrejas, se vocês têm um boletim com a ordem de culto impressa, talvez tenham notado que às vezes aparece no final a expressão bênção sacerdotal. O que queremos dizer quando falamos que haverá a bênção sacerdotal ao término do culto? É uma bênção proclamada. A palavra bênção significa falar bem, declarar palavras de graça e paz. Nesta série vamos estudar sobre uma das bênçãos sacerdotais mais maravilhosas em toda a palavra de Deus. Há várias bênçãos desse tipo nas Escrituras. No final de muitas epístolas do Novo Testamento, encontramos palavras preciosas de bênção que trazem encorajamento para nós. No final de 1 aos Coríntios, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. No final da carta aos Romanos 16, diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Vemos repetidas vezes nas Escrituras essas bênçãos, alguém declarando uma palavra de bênção. Eu consigo imaginar, como acontece em algumas igrejas, o pastor levantando as mãos, como Cristo levantou as suas mãos ao se preparar para voltar ao céu, no final do seu ministério terreno. Ele ergueu as mãos sobre seus discípulos e falou palavras de bênção sobre eles. Naquele caso, era uma bênção de despedida, como muitas vezes fazemos no final dos cultos e como aparece ao final de várias epístolas do Novo Testamento. Quando vamos ao Antigo Testamento, há uma bênção em especial que é muito conhecida. Eu já ouvi essa bênção muitas vezes ao longo dos anos. Já a declarei sobre outras pessoas. Nos últimos dias, tenho estudado esse texto e encontrado tantas riquezas e insights do Senhor que ministraram bênção ao meu próprio coração. Eu gostaria de dedicar um tempo com vocês para estudar essa bênção sacerdotal, ou bênção divina. Se você está com sua Bíblia, abra em Números capítulo 6. Vou ler a partir do versículo 22 até o final do capítulo. Números 6, versículo 22. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Vamos examinar essa bênção palavra por palavra, frase por frase. Quando estudamos as Escrituras, é assim que fazemos. Meditamos numa frase ou parte do versículo de cada vez e pedimos ao Espírito Santo que nos faça lembrar de outras passagens relacionadas, que tragam entendimento e nos ajudem a discernir o que Deus está dizendo. E, enquanto estudamos,
Pedimos que Ele aplique tudo isso ao nosso coração. Essa é uma bênção sacerdotal. Deus falou com Moisés e disse: é isso que você deve falar a Arão e aos seus filhos. Quem era Arão em relação a Moisés? Arão era o irmão mais velho de Moisés. Mas Arão também exercia um papel muito especial. Ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. E Deus diz a Moisés: vá até seu irmão e diga que, como sacerdote sobre o meu povo, ele deve abençoá-los. Ele deveria declarar essa bênção sacerdotal. Alguns chamam essa bênção de bênção araônica, porque veio por meio de Arão. Ele deveria abençoar o povo de Israel com estas palavras. Ao estudar essa bênção, vemos que ela está fundamentada em um relacionamento de aliança. O povo que receberia essa bênção não eram os moabitas, ou os amonitas, ou os heteus, ou todos os itas que viviam na terra de Canaã, onde Israel estava prestes a entrar. Deus, sim, derrama certas bênçãos sobre justos e injustos. Ele envia chuva e sol para todos, filhos seus ou não. Há graças comuns para todos. Mas existem bênçãos específicas que Deus reserva para aqueles que são seus. Essa era uma bênção especial para Israel. E quando chegamos ao Novo Testamento, creio que ela se aplica a nós também, como filhos e filhas de Deus. Perceba que essa bênção não é iniciada pelo sacerdote, não. Deus a inicia. Ele é a fonte, a origem de toda a bênção. A bênção é a ideia de Deus. Ele pensou nela. Ele toma a iniciativa de abençoar Israel e também de nos abençoar. O contexto imediato é o seguinte: acompanhando o povo de Israel pelo livro de Números, eles estão no deserto, acabaram de sair do Egito, onde foram escravos por 400 anos, foram libertos por Deus por meio do sangue do Cordeiro Pascal. Deus os tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, os salvou dos egípcios. Eles chegaram ao Sinai, receberam a lei e agora estão a caminho da terra prometida. O que Deus sabe e Israel não sabe é que eles, talvez 2 milhões de pessoas, vão passar os próximos 30 e tantos anos perambulando por aquele deserto árido. Deus sabia que eles precisariam dessa bênção. Deus sabe em qual deserto você está hoje. Ele sabe em que deserto você poderá entrar daqui a 1 ano, 2 anos ou 38 anos. E Ele molda suas bênçãos exatamente conforme aquilo que sabe que você precisa naquele momento da sua vida. O que Israel precisaria no deserto? Precisariam de proteção, precisariam de provisão. Quem iria alimentar tantos judeus? De onde viria a comida? Eles chegaram a perguntar: pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? Como alimentar 2 milhões de pessoas no meio do deserto, sem restaurantes? Eles precisavam de provisão, precisavam da presença de Deus, precisavam da sua bênção. Eles não sobreviveriam sem ela. E não importa onde você e eu estejamos caminhando hoje, não conseguimos viver sem a bênção de Deus. Precisamos dela e Deus sabe disso. Ele enviou esta bênção aos seus filhos para trazer encorajamento, esperança e paz em meio às circunstâncias difíceis da vida. Deus sabia que seria difícil. Ele sabia que eles encontrariam lugares sem água, sem comida, ou onde estariam ameaçados por inimigos. Por isso, Deus lhes deu, antecipadamente, uma bênção que os acompanharia durante todos aqueles anos de deserto, depois na Terra Prometida e em todas as batalhas futuras. Essa bênção era um lembrete do amor de Deus por seus filhos, de sua atenção, de seu cuidado, de que Ele estava pensando neles, de que Ele via cada uma de suas necessidades, mesmo antes que eles percebessem. Eles não tinham ideia de quão rápido iriam precisar
desesperadamente de ajuda, mas Deus sabia. E quando essa bênção é pronunciada por Deus, por meio dos sacerdotes, ela é uma série de pedidos, mas também uma promessa. É Deus prometendo seu favor, sua atenção, sua presença e seu cuidado. Esse é o contexto. Israel no deserto, precisando profundamente da bênção e das promessas de Deus. E ao aprofundar esse estudo, veremos que essa bênção do Antigo Testamento aponta para uma bênção ainda maior no Novo Testamento. Uma das passagens que mais revelam o cumprimento dessa bênção é João 17, onde o Senhor Jesus, nosso grande sumo sacerdote, declara uma bênção para os cristãos do Novo Testamento. Em outra parte da série, falaremos sobre os paralelos entre a oração sacerdotal de Cristo, no Novo Testamento, e a bênção de número 6, no Antigo Testamento. Quando lemos essa bênção dada por Arão e seus filhos, lembramos que nós também temos um grande sumo sacerdote, o nome dele é Jesus. Ele é quem declara essas palavras de bênção sobre nós. E mais, Ele não apenas nos abençoa, Ele é a própria bênção. Ele cumpre cada uma das petições dessa bênção. Tudo se cumpre nele. Ao lermos essa bênção, não vemos apenas que Deus abençoou os filhos de Israel. Vemos que Deus está nos abençoando com essas palavras do Antigo Testamento, palavras que, em essência, serão repetidas no Novo Testamento. Mas também recebemos um modelo para usar ao abençoar outras pessoas. Abençoamos outras pessoas assim como fomos abençoadas. Não precisamos de um sacerdote para fazer isso, um sacerdote terreno, no sentido da religião terrena, porque temos um sacerdote no céu hoje que está orando por nós. Essa oração, essa bênção sacerdotal, como aparece em Números capítulo 6, na verdade, tem 2 marcadores. Nos versículos 22 e 23, lemos: O Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. E em seguida temos a bênção. Deus diz a Moisés para dizer ao sacerdote Arão como ele deve abençoar o povo. Assim, vocês abençoarão os israelitas. Estas são as palavras que vocês irão dizer a eles. Depois temos a bênção. E no versículo 27, o marcador do outro lado, Deus disse: Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus diz ao sacerdote: Você abençoou o povo e, ao fazer isso, eu os abençoarei. O que isso quer dizer? Para mim, diz que, quando proferimos a bênção de Deus na vida de outras pessoas, o que realmente estamos fazendo é criar um ambiente, uma oportunidade para que Deus, de fato, abençoe essas pessoas. Veja no versículo 22, vocês abençoarão o povo de Israel. Digam isso a eles. E veja no final, e eu os abençoarei. É maravilhoso. Pense nisso. E se Deus fizesse na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos, exatamente aquilo que você falou sobre eles? Se Deus os abençoasse ou os amaldiçoasse, na mesma medida em que você os abençoa ou amaldiçoa. Se Deus realizasse apenas aquilo que você pediu, os desejos bons que você expressou, as orações de bênção que você fez por essas pessoas, quão abençoadas essas pessoas seriam? Veja, quando falamos palavras de bênção, e você pode dizer, mas eu não sou uma sacerdotisa. Bem, de acordo com o Novo Testamento, todos nós fomos feitos sacerdotes para Deus. Não dependemos de algum líder religioso para fazer isso. Como cristãos da Nova Aliança, todos nós podemos proferir bênçãos. Podemos falar bênçãos na vida de outras pessoas. E quando fazemos isso,
nos tornamos um canal, um conduíte da bênção de Deus na vida delas. Temos então esses 2 marcadores. Você os abençoa e eu os abençoarei. E no meio temos essa oração que é, na verdade, em estilo poético hebraico, 3 linhas, cada linha dividida em 2 partes. 3 pares. O Senhor te abençoe e te guarde. Esse é um par. O segundo, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Outro par. E então o terceiro, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Na verdade, estas são 6 petições, são pedidos. Que o Senhor faça isso por você. Isso é o que é uma bênção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que o Senhor te dê a paz. Note a repetição nessa bênção. Essa é uma forma comum da poesia hebraica. Primeiro você verá que 2 vezes nessa bênção se fala do rosto de Deus. As palavras rosto e semblante, ambas traduzem a mesma palavra hebraica que é rosto. É uma imagem da presença de Deus. 2 vezes fala do rosto ou da presença de Deus. Quando algo é repetido na escritura, especialmente no estilo da poesia hebraica, significa que há ênfase ali. Há algo muito importante a observar. Ao ver essa repetição, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto, a sua presença. Percebemos que a bênção suprema é desfrutar da presença do Senhor. A bênção suprema é entrar na presença de Deus. Esse é o objetivo dos propósitos redentivos de Deus, que tenhamos comunhão íntima com Ele. A bênção aqui é uma oração para que você experimente o favor de Deus, que experimente a presença de Deus. Isso é enfatizado pela repetição do pedido pelo seu rosto. E você notará também que nessas petições há outra coisa repetida 3 vezes. O que é repetido nos versículos 24, 25 e 26? O nome do Senhor. Ele repete o nome, o hebraico, Yahvé, Jeová, 3 vezes. Acredito que isso seja uma figura velada do Antigo Testamento da Trindade. O Pai te abençoe, o Filho te abençoe, o Espírito Santo te abençoe. 3 pessoas, mas um só Deus. Cada uma dessas pessoas tem uma função. É o Pai quem nos guarda. O Senhor te abençoe e te guarde. É o Filho quem nos mostra a graça. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Esse é o ministério do Senhor Jesus em nossas vidas. E quem é que nos dá a paz? O Espírito Santo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, vemos aqui o ministério do Deus Trino. Seja abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essa oração é realmente um dos maiores presentes que podemos oferecer a outras pessoas. Eu não digo apenas essas palavras específicas dessa oração, embora seja uma grande bênção sacerdotal, mas o conceito de abençoar outras pessoas em nome do Senhor é um presente maravilhoso para receber do Senhor e estender a outros. Um dos maiores presentes que você pode oferecer ao seu marido, aos seus filhos, às suas amigas, é a bênção de Deus. Agora, perceba, antes de entrarmos nos detalhes dessa oração, que esta é uma bênção que deve ser falada. Deus disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos. Assim vocês abençoarão os israelitas. Digam-lhes, vocês dirão a eles. É uma palavra pequena, mas eu creio que enfatiza que precisamos usar nossas palavras, nossa boca, para abençoar. Claro,
existem outras maneiras de abençoar. Você pode abençoar com atos de serviço e de bondade, com um espírito doce, com outras expressões de amor. Mas certifique-se de que, ao pensar nas pessoas que Deus chamou para você abençoar, você esteja falando bênção na vida delas. Vocês dirão a eles: o Senhor te abençoe e te guarde. Ao olharmos para essas diferentes petições, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse pedir a Deus apenas 4 coisas para você, pense em todas as coisas que você quer, todas as coisas que precisa, todas as coisas que gostaria de ter, todas as coisas que gostaria de ver Deus fazer por você. Se tivesse que limitar a lista, reduzi-la a 4 coisas e você soubesse que Deus te daria as 4 coisas que você pedisse, o que estaria na sua lista? Pense nas pessoas que você ama. Seu marido, seus filhos, seus netos, seus pais, seu pastor, sua amiga. Se você pudesse pedir apenas 4 bênçãos para o seu marido ou para seus filhos e soubesse que Deus faria exatamente o que você pedisse, o que estaria na sua lista? Uma oração como essa é tão importante. Sou tão grata que ela está nas Escrituras, porque nos lembra do que realmente importa ter na nossa lista. Essa não é a única bênção na Bíblia, nem é a única coisa certa para pedir, mas nos lembra de que isso é o que realmente importa. Esta é a lista de Deus. Esta é a lista de como Ele quer abençoar o seu povo. Você não gostaria de estar alinhada com Deus dizendo: quero ser abençoada da maneira como Tu queres abençoar. Quero abençoar outras pessoas da maneira como Tu queres abençoá-las. Ao percorrermos essa bênção, essa oração, veremos 4 bênçãos específicas. Ela está na forma de 6 frases, mas se resume a 4 bênçãos específicas que estamos pedindo ao Senhor para nós e para outras pessoas. Vamos olhar logo para o início? O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Estamos reconhecendo aqui novamente que é o Senhor quem está fazendo a bênção. O Senhor te abençoe. Eu frequentemente digo isso para outras pessoas. Eu assino muitas cartas ou cartões e finalizo com a palavra bênçãos. Muitas vezes digo para as pessoas quando nos despedimos: bênçãos sobre você. Tenho sido lembrada, enquanto estudo essa passagem, de que o que eu estou realmente dizendo é: o Senhor te abençoe. Ele é o abençoador supremo. Vocês abençoarão o povo, vocês dirão a eles: o Senhor te abençoe. Ele é a fonte de toda a bênção. Tudo vem dele. Pensou naquela passagem em Gênesis capítulo 48, quando Jacó abençoou seu filho José enquanto se preparava para morrer? Ele disse que o Senhor o havia abençoado e por isso ele estava abençoando José. Se você quer abençoar outras pessoas, primeiro você precisa receber a bênção de Deus. Precisa deixar Deus te abençoar. Ele quer fazer isso nessas maneiras que veremos e em outras também. Veja, quando nós abençoamos a Deus, falamos bem dele. Quando Deus nos abençoa, Ele faz o bem para nós. Ele vai fazer essas coisas, esses pedidos que estão sendo apresentados. Essa bênção resume os benefícios da aliança que Deus quer derramar sobre o seu povo. Os judeus do Antigo Testamento esperavam que um pai desse uma bênção aos seus filhos. E Deus está dizendo: vocês são meus filhos e eu quero abençoar vocês. Então, enquanto você pensa nas pessoas da sua vida, quando chegar em casa, ao conversar com seu marido, com seus filhos, diga a eles: o Senhor te abençoe. Peça ao Senhor que os abençoe e diga a eles: eu estou orando para que o Senhor te abençoe. E vou te dizer uma coisa: se você não tiver mais nada na vida para se alegrar, se o Senhor te abençoou, você já tem mais do que suficiente.
a bênção do Senhor. É isso que enriquece e não acrescenta tristeza alguma com ela. Que o Senhor te abençoe. Ouvimos Nancy DeMoss Wogemuth explicando uma das bênçãos mais conhecidas da Bíblia. Ela está em Números capítulo 6. Essa mensagem faz parte da série O Senhor te abençoe e te guarde. Você pode acessar a transcrição deste episódio no nosso site avivanossoscorações.com. Esta série só foi possível graças aos ouvintes que generosamente contribuem para manter o Aviva Nossos Corações chegando diretamente até você. Segundo a Bíblia, devemos pedir que o rosto de Deus brilhe sobre seu povo. Descubra o que isso significa enquanto Nancy DeMoss Wogemuth continua explicando a bênção sacerdotal em Números capítulo 6. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.